Passou um filme na cabeça de vocês, né? É porque a sensação foi, de fato, como assistir a um épico do cinema. Cowboy Carter, Beyoncé. Em 2016, Beyoncé lançava o álbum do século, de acordo com a Rolling Stone, uma obra-prima que transcendeu a música ao trazer debates sobre identidade, gênero e raça. Resgatando a origem negra de gêneros musicais como o rock e o country, Beyoncé reivindicou a sua ancestralidade nos instrumentais e nas letras, ao mesmo tempo em que expressava a raiva de uma mulher que tinha muito o que e para quem dizer. Dentre os vários boicotes que Beyoncé sofreu por defender a sua arte até a máxima potência nessa era, aquele que merece destaque aqui é a infame apresentação no Country Music Awards lá em 2016. Mesclando country com blues e jazz, Beyoncé apresentou a sua canção Daddy Lessons ao lado das The Chicks e foi brutalmente criticada. Os porteiros do country questionaram a sua presença na premiação, proferiram insultos racistas e falaram que ela não era country o suficiente. E esse é o ponto em que, no épico do cinema, se inicia a jornada do herói. No CMAs, plantava-se a semente do que viria a ser o Cowboy Carter. Durante todo esse tempo, Beyoncé revisitou a história do gênero, estudando a contribuição de artistas negros a fim de criar um álbum que transgredisse e reformulasse o que se concebeu como country. O resultado foi uma obra ambiciosa que, de acordo com a crítica, mistura inovação e tradição, promovendo uma reconciliação entre o passado e o presente, fazendo do country um gênero de reflexão sobre memória e resistência. Para além disso, ao lançar seu álbum, Beyoncé fez 36 milhões de usuários do Spotify ouvirem country pela primeira vez no ano de 2024 e colocou artistas negros do gênero em evidência ao obter uma das maiores estreias do ano aos seus quase, na época, 27 anos de carreira. Logo, com a chegada da noite mais aguardada da música, esse épico, essa história precisava de um fechamento à altura. Mas, como um bom drama, essa jornada tem altos e baixos, reviravoltas e embates, e esse é o momento em que, num clássico, a gente abre alguns parênteses para contextualizar melhor e dar mais peso ao arco dramático. Desde 2014, Beyoncé lança os álbuns preferidos da crítica, muito bem recebidos pelo público e pela indústria, algo dificílimo. No entanto, em premiações como o Grammy Awards, a Queen Bee vencia apenas nas categorias consideradas de nicho, que passavam a ser estrategicamente televisionadas para aproveitar a audiência que ela trazia ao mesmo tempo em que a esnobavam nas principais categorias da noite. A partir do Lemonade, quando a própria vencedora recusou a vitória de álbum do ano, enaltecendo a Beyoncé naquela oportunidade, debates sobre racismo e injustiça na premiação passaram a ser cada vez mais frequentes. My album of the year is Lemonade. Also, I feel like it was her time to win. My view is kind of what the fuck does she have to do to win album of the year? That's also how I feel. Obviously, the visual is very new and the Grammys are very traditional. O Grammys anunciou mudanças no seu corpo votante em 2019, mas logo em seguida, em 2020, vieram à tona declarações da ex-CEO do Grammy, Deborah Dugan, admitindo que dentro da instituição havia um clube do Bolinha que promovia uma cultura de discriminação racial e misoginia. Paralelamente a isso, artistas como Frank Ocean, Drake e The Weeknd declararam seu boicote à premiação pelos mesmos motivos, uma vez que possuíam obras e lançamentos constantemente subestimados e esnobados pela principal premiação de música do mundo. A gota d'água foi quando, pela terceira vez consecutiva, a Beyoncé lançou o melhor álbum do ano em 2022, disparado, e quem fala isso é a própria crítica, seja ela qual for, e mesmo assim perdeu nas categorias principais. Agora a gente fecha esses parênteses. Por isso, quando a Beyoncé lança o Cowboy Carter com todo esse significado político, social e principalmente pessoal, o dilema principal da narrativa se instaurou, que foi justamente o seguinte: depois de mais uma obra-prima, será que agora, finalmente, ela teria o seu momento de glória? Como um bom clímax, existia muito receio e antecipação, afinal, no Country Music Awards de 2024, Beyoncé não havia sido indicada a nenhuma categoria, mostrando que essa instituição ainda estava no mesmo curral, alheia à alteridade e acostumada com a própria mesquinhez. Foi quando a edição do Grammys de 2025 iniciou a sua transmissão que percebemos uma mudança nas vitórias. O novo CEO, Harvey Mason Jr., foi categórico ao dizer que o corpo votante havia sido renovado. We have completely remade our membership, adding more than 3,000 women voting members. The Grammy electorate is now younger, nearly 40% people of color,
and 66% of our members are new. Resultado, uma premiação que declara para a indústria que os tempos estão mudando, ao premiar uma música rap nas categorias de canção e gravação do ano, ao se reconciliar com The Weeknd, ao reconhecer a Beyoncé na categoria country, pisando no calcanhar dos CMAs e finalmente reconhecendo o Cowboy Carter como o álbum do ano. Cowboy Carter. Beyoncé. O alívio foi instantâneo, seja dos fãs, seja dos amantes da música, seja da própria indústria, dos seus pares que não esconderam o entusiasmo, a emoção de um momento justo e que tardou, mas finalmente aconteceu. Por tempo demais, as regras do jogo favoreciam um grupo em detrimento de outros, estabelecendo uma normatividade que apenas legitimava um tipo de arte vinda de um tipo específico de artista, aquele que se encaixava nos padrões estabelecidos para determinado gênero e sonoridade. Com a reformulação do corpo votante, o Grammys deu um passo importante em direção a uma competição mais justa, onde artistas possam disputar sob condições mais equilibradas. Ou seja, em 2025, a premiação deixou um recado claro. É tempo de abraçar a inovação e reconhecer o que realmente está moldando o futuro da música. E quem confirma isso é um dos próprios votantes. This year, the general theme that myself and a lot of my peers were conversing about and talking about was innovation. How many artists made us feel something new? How many artists did something out of the box? How many artists took a risk to create art? Cowboy Carter, for what it's worth, has a monumental impact on disrupting an entire genre of music. Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a vencer a categoria de álbum do ano neste século, sendo que um quarto dele já se passou. Não é possível que as pessoas achem isso normal. Por isso, a vitória de Cowboy Carter causou uma ruptura no histórico discriminatório da premiação. Que isso não seja momentâneo e que, pelo contrário, continue acontecendo cada vez mais para que artisticidades monumentais, inéditas, revigorantes e igualmente merecedoras não sejam subestimadas, tampouco ignoradas. Agora pensem comigo. Que outra pessoa conseguiria simbolizar essa fissura, esse momento, senão a Beyoncé com Cowboy Carter, esse álbum estupendo e que em seu conteúdo condiz muito com todo esse contexto. É como assistir a um épico de cinema porque quanto mais tempo passa, mais a gente percebe que o desfecho não poderia ter sido diferente. Eu lamento pelas pessoas que se doem por intrigas de idolatria, que se fecham em si mesmadas na própria vaidade e não se permitem a experiência, não se abrem a uma sonoridade que expande os horizontes, que explora na máxima potência o que é pertencer ou não a um gênero musical. Música é música e quando ela é boa, ela precisa ser celebrada. Do lado de cá, ou seja, onde nos permitimos saborear cada nota e nos perder na riqueza do Cowboy Carter, não teve tempo ruim. Nós vimos um propósito ser cumprido e isso vai ficar gravado nas nossas memórias. Ano após ano, esse momento será lembrado. E a gente vai poder falar com um sorriso no rosto. Eu fui. Eu tava. I think sometimes genre is a cold word to keep us in our place as artists. 16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away.